Essa história começa com o Prota no campo de guerra se lamentando e se perguntando aonde deu tudo errado na vida dele, se ele tivesse aprendido esgrima mais cedo, se ele fosse mais forte para que sua irmã não tivesse sido vendida para o Império, se ele tivesse passado mais tempo com a mestre dele que lhe salvou diversas vezes. Enquanto o Prota pensa nisso, ele está sentado numa pilha de corpos, quando rapidamente aparecem uns soldados que sobreviveram que são inimigos do Prota. O garoto chega chamando ele de monstro por ter matado o pai dele e por ter aniquilados todos sozinho ali no campo de batalha. O Prota apenas ri dele e pergunta o seu nome, e ele fala para o garoto pegar sua espada e atravessar o Prota com ela. O garoto parte para cima dele, mas desiste na hora de matar o Prota. Ele fica de joelhos e começa a chorar. O Prota apenas acalma ele e fala para ele ir com os outros e falar que o demônio está morto e que a guerra acabou. Então o Prota apenas cai de lado quase morto, porque ele já estava bastante ferido após lutar sozinho contra o Império. Enquanto a sua vida se esvaía, ele pensava que se seria possível mudar esse final lamentável. Sua vida passava diante dos seus olhos, como a do pai dele que suspeitava se ele era mesmo filho biológico dele. E a mãe que o Prota só conseguiu ver ela através de quadros, e também via sua irmã mais velha que fez de tudo por ele até sua morte. Enquanto ele pensava em tudo isso em frações de segundos, ele abre seus olhos e se vê de volta no passado. Ele fica se perguntando se era magia negra ou feitiçaria, e eu digo que é tecnologia, brincadeira. Voltando no assunto, a família do Prota é uma que pertencia ao leal grupo que apoiava o rei. Enquanto ele pensava nisso do lado de fora da mansão da família, o mordomo chega lhe oferecendo uma bebida. Ron, que é o nome do mordomo, foi o único que ficou do lado do Prota até sua morte na vida anterior dele. Enquanto ele está distraído checando seu corpo e sua mana, alguém chega e bate na cabeça do Prota. Ele fica um pouco confuso no começo, mas logo percebe que é seu irmão mais velho que sempre praticou bullying com ele. E ele se lembra o motivo dele ter demorado tanto a aprender mana em comparação aos outros. Foi por causa desse desgraçado. A partir daqui que a história começa a ficar mais interessante, galera. O irmão dele tenta bater de novo no Prota, mas o cara apenas segura de forma rápida a mão dele e derruba ele com facilidade, e ainda fala de forma irônica que seu irmão quer uma mãozinha para se levantar. O irmão genérico do Prota fica pé da vida e funde a mana em sua espada e em seu corpo, e fica pronto para atacar. Os guardas ficam só olhando que nem gente curiosa sem intervir. O mordomo entra na frente para poder proteger o Prota, mas é tingido e voa para longe. O Prota apenas diz que seu irmão fala demais e se ele quer lutar com sua boca ou com os punhos. O irmão genérico puxa a espada e tenta desferir um golpe no Prota. Ele apenas se abaixa do golpe da espada e joga seu irmão contra uma pilastra que estava no jardim. E começa a arrastar ele como um saco de lixo para perto de uma fonte de água e fala que vai fazer seu irmão esfriar um pouco a cabeça e começa a afundar a cabeça dele na fonte de água e termina quase partindo a cabeça do cara no concreto. Parece que o Prota guardou um pouquinho de rancor contra ele. Enfim, ele termina dizendo para os guardas levarem ele dali, pois ele ainda não tinha ido de Vasco. Pelo menos ainda não. Quando chega a notícia do ocorrido para a mãe do irmão mais velho, a coroa tem um desmaio e o irmão do Prota desenvolveu um medo da água. Será por quê, hein? Não consigo nem pensar o motivo. Enfim, o pai do Prota pede para chamar ele na sala. Quando ele tá para entrar na sala, alguns guardas que estavam protegendo a porta impedem dele entrar. E mete a peia no guarda e fala se seu pai quiser falar com ele, que ele mesmo venha atrás. Quando o relatam o ocorrido para o pai do Prota, ele dá apenas aquele sorrisinho malevolente de que seu filho é foda, meio genérico, mas até que foi uma cena bacana. O pai dele chega para conversar com ele, e o Prota tá momarrento sentado numa cadeira esperando. A mãe do irmão dele fica pé da vida, e o Prota apenas diz: se tem alguma cadela latindo. O pai dele interrompe a conversa e pergunta por que ele não revelou suas habilidades até agora. O cara apenas responde porque não quis. Depois dessa confusão toda, o Prota conversa com seu mordomo falando que ele pretende ir para a academia, mas ele se esqueceu de um simples detalhe, que até ele ir para a academia, ele ficará preso por ordem de seu pai. Tem uma comoção doida pela sua irmã que fica chorando por ele estar preso, mas após isso ele sai com vários guardas para a academia. Mas no meio da viagem, os guardas param no meio do caminho e pede para o Prota descer. Ali eles revelam que a madrasta do Prota pediu para que eles matassem ele ali mesmo. Mas aí que o Prota revela suas habilidades.
Ele puxa uma espada que estava escondida e sai fatiando os guardas que nem queijo. O mordomo do Prota, que estava seguindo eles por suspeitar que fariam algo de ruim com ele, fica em choque ao ver o que o Prota tinha feito no local. A partir dali, o Prota conta toda a verdade sobre ele, que tinha voltado de alguma maneira no tempo e que já sabia o que estava para acontecer no Império. Após eles passarem um bom tempo conversando, o Prota sozinho chega em uma cidade próxima e tenta achar um grupo de mercenários para contratar. Depois de conseguir os mercenários, eles partem para a academia. Essa história é muito boa. Pior que eu ainda nem cheguei nas melhores partes da história. O Prota ainda vai ter vários desafios pela frente, salvando sua mestra que tá selada, e até enfrentando uns dragões e ainda salvando uma vampira. Muito bom essa história, e o Prota é desenrolado e um pouco afeminado, me fazendo se perguntar se ele queima ou não queima. Brincadeira, se você gostou, deixa o like e se inscreva-se para ajudar no canal. Vamos para o próximo manhwa. E aí galera, hoje eu vim falar sobre a história do manhwa Absolute Necromancer. A história gira em torno de um necromante que é o protagonista, enfrentando um andar cheio de monstros da torre com uns companheiros de guilda. Quando ele estava para finalizar o andar da torre, ele foi traído e morto pelos seus próprios companheiros de guilda, que só queriam tomar o lugar do Prota. Mas, graças a um poderoso feitiço, ele consegue voltar à vida, mas não no seu antigo corpo. Ele reencarnou 10 anos depois da traição dos companheiros dele e agora busca vingança contra aqueles que o traíram. Ele vai ter que começar praticamente do zero de novo. Ao longo da jornada dele subindo a torre outra vez, ele vai fazendo companheiros novos com o mesmo objetivo de vingança. Claro que alguns no início, o Prota força a se juntar a ele. O legal desse manhwa é que ele tem um universo muito rico e bem construído. Além do protagonista, que é meio doido da cabeça, há vários outros personagens interessantes e carismáticos, cada um com sua própria história e motivações. Outro ponto forte é a arte. Os desenhos são bons e as cenas de luta são bem legais. É impossível não se empolgar com as batalhas que acontecem ao longo da história, mas não pense que é só pancadaria. Também tem momentos emocionantes e até mesmo engraçados. É uma história completa que consegue equilibrar bem os diferentes elementos. Enfim, se você está procurando um manhwa emocionante e cheio de reviravoltas, não deixe de conferir esse. Então, é isso galera, falou!